Saiu o segundo episódio de Cavaleiro da Lua e o que é isso que fizeram com o Senhor Cavaleiro, cara? Que isso? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia e esse vídeo aqui é só o meu primeiro vídeo de análise do segundo episódio de Cavaleiro da Lua. Se por acaso você já acompanha o canal, você já sabe que mais tarde hoje sai o meu vídeo desmontando o episódio, ou seja, pegando todas as referências, todos os detalhes e prevendo o que está por vir, desmontando de fato cada detalhe do episódio. Então, se por acaso você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações, que assim você faz parte da família Loquia e me dá uma força gigantesca. Eu adoraria ter a sua companhia aqui com a gente. Se inscreveu? Ativar as notificações? Muito obrigado. Vambora! Antes de falar da mudança que fizeram no Senhor Cavaleiro, eu queria comentar sobre outras coisas. Primeiro, uma das paradas mais legais desse episódio foi o fato dele ver os monstros, mas as outras pessoas não enxergarem os monstros. Eu achei essa uma saída sensacional em vários aspectos. Genial, Marvel! Primeiro porque faz o Steven Grant e o Mark Spector, o personagem Cavaleiro da Lua como um todo, parecer ainda mais instável mentalmente, porque ele tá lutando com nada, né? Aquela cena em que o Senhor Cavaleiro tá lutando na rua e as pessoas não sabem contra o que ele tá lutando, demonstra muito bem isso, né? Ele parece um herói insano, é isso. Então, por esse aspecto é genial. Agora tem outro aspecto, que é o aspecto técnico. Olha só que... Você pensou nisso? Olha só. Ao fazer os monstros invisíveis aos olhos de outras pessoas, os caras economizam uma fortuna em efeitos visuais, porque só precisam fazer os monstros em algumas cenas. Em outras cenas é só colocar o personagem do Cavaleiro da Lua lutando contra nada. Então é perfeito, funciona pra série e funciona também para economizar no orçamento, sabe? Parabéns! Parabéns para todos os envolvidos, gênio! Gênio! Eu ia falar do vilão agora e do debate filosófico com o Mark Spector, mas vou deixar para falar disso depois, porque eu quero engatar logo, já que eu comecei a falar do Cavaleiro da Lua, Cavaleiro da Lua não, o Senhor Cavaleiro, né, o Mr. Knight, vou falar disso logo, né. Na série, colocaram o Mr. Knight para ser tipo a versão super-heróica do Steven, enquanto o Cavaleiro da Lua é a versão super-heróica do Mark Spector. Eu achei isso uma solução genial também, de gênio da Marvel Studios, porque simplifica pra caramba o conceito do personagem, né? O conceito dos personagens. Nos quadrinhos é um pouco mais complexo, né? O Mark Spector tem várias personalidades nos quadrinhos, e o Mark Spector, como vigilante, ele tem a personalidade do Cavaleiro da Lua, tem a personalidade do Senhor Cavaleiro, e por aí vai. Isso até me faz questionar o seguinte, será que a série vai apresentar outras personalidades do Mark Spector durante a história? Será que vão fazer isso? Ou será que, para simplificar mesmo, deixar mais palpável para as pessoas, deixar só essas duas personalidades mesmo, o Steven e o Mark? Acho que faz sentido, até para desenvolver melhor essa série aí, deixa só essas duas personalidades por hora. Então essa é uma mudança que fizeram com o Senhor Cavaleiro. E outra mudança foi que, bom, o Steven é meio que um alívio cômico nessa série, né? É uma mudança de personalidade que deram a ele. O que eu achei bem interessante, né? Dá uma outra dimensão ao personagem. O Mark Spector não é só o cara sério, determinado, que vai lá resolver as coisas dele. Ele também tem esse outro lado mais cômico, mais perdido, mais nerdão, né? Nerdão da história. Esse é o Steven. Inclusive eu achei muito legal isso, dele ser mega nerdão da literatura, da história, estudioso e tal. Porém, por ele se transformar no Senhor Cavaleiro, acaba que o Senhor Cavaleiro, como super-herói, fica um super-herói alívio cômico também. E ele tem aqueles bastões, então ele acaba sendo uma espécie de Cavaleiro da Lua, só que cômico. O que é bem diferente do Senhor Cavaleiro dos quadrinhos. O Senhor Cavaleiro dos quadrinhos é meio que uma versão de Cavaleiro da Lua, só que gangster. E as duas versões de Cavaleiro da Lua meio que têm diferentes funções.
Enquanto o Cavaleiro da Lua tradicional lida com coisas maiores, o Senhor Cavaleiro lida com coisas mais urbanas, assim. Tem uma história muito boa, que eu acho até que é do Jeff Lemire, que o Cavaleiro da Lua vai invadindo um prédio, batendo num monte de gente pra salvar uma garotinha e tal. Esse tipo de coisa a gente não vai ter com o Cavaleiro da Lua, aparentemente, já que ele é um alívio cômico no corpo do Steven. Então, em relação a isso, eu estranhei um pouco, eu tive um pouco de resistência. Mas depois, pensando melhor a respeito, eu fui gostando cada vez mais dessa ideia. Porque isso de fato diferencia o Senhor Cavaleiro do Demolidor, por exemplo. Tá certo que o Senhor Cavaleiro tem tipo super força e o Demolidor não tem. Mas se o Senhor Cavaleiro fosse só um super-herói porradeiro, assim, e urbano, seria muito parecido com um Demolidor. E a gente já vai ter um projeto do Demolidor, o Demolidor tá voltando aí pro CM. Não precisamos de dois personagens tão similares assim. Dessa forma, o Senhor Cavaleiro fica quase como se fosse um Demolidor com super força e que é alívio cômico também. Eu espero que em algum momento o Senhor Cavaleiro também aprenda a, sei lá, se virar melhor, lutar melhor também, para poder ele conseguir ter sequências de ação próprias. E não ser só uma versão mais fraca do Cavaleiro da Lua, como acabou parecendo ser nesse episódio. Tipo, o Steven virou o Senhor Cavaleiro, apanhou e aí teve que se entregar pro Mark Spector para virar o Cavaleiro da Lua e vencer a briga. Mas enfim. E aí vamos pro debate filosófico entre o Steven e o vilão. É um debate bem interessante, né? O vilão vem da filosofia da sua deusa que ele quer prevenir o crime antes que o crime aconteça. E o Steven acha que não, acho que só deve se punir o crime, não prevenir o crime, punindo as pessoas antes delas cometerem um crime. Esse debate aí já é antigo, né? Nós temos até aquele filme Minority Report com Tom Cruise que debate um pouco isso. E acontece que a Marvel também abordou esse assunto numa mega saga chamada Guerra Civil 2, onde nós tivemos a Capitã Marvel contra o Homem de Ferro. A Capitã Marvel era a favor de prevenir o crime, punindo as pessoas antes que elas cometessem um crime, e o Homem de Ferro era a favor de, não, só punir as pessoas depois delas cometerem os crimes. Então assim, eu achei bem interessante eles trazerem essa disputa filosófica para esse episódio, dá mais uma profundidade pro vilão, entretanto, a Marvel, ao mesmo tempo, queima um pouco a história de uma mega saga dos quadrinhos e se eventualmente eles decidirem adaptar Guerra Civil 2, que eu acho possível, eles vão ter que inventar uma outra história, senão vai ficar um pouco repetido. Vão ficar muito parecidos os motivos do vilão e do herói de Cavaleiro da Lua com os heróis de Guerra Civil 2. Mais tarde vai sair o meu vídeo completo, comenta aqui já o que você achou desse episódio aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia sensacional, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê já já.